Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aí nessa aula de direitos sociais. Agora, entrando na parte, vimos a parte do trabalhador, do trabalho individual, o direito social do trabalhador individual. Agora vamos ver o coletivo, né? Os direitos sociais coletivos dos trabalhadores. Claro, está muito associado aí ao sindicato, né? Esses direitos coletivos estão muito associados ao sindicato e à possibilidade de greve, né? Basicamente, esses direitos sociais dizem respeito à possibilidade de sindicato e de greve, tá certo? Vimos o artigo 6º e o artigo 7º. Passemos agora para o artigo 8º da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha? Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, olha aí o inciso 1, presta atenção. Liberdade de associação profissional ou até mesmo sindical. Aí o inciso 1, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, vejam lá, não é permitido que o Estado ele requeira autorização para a criação de sindicato. Não se exige autorização para a fundação de sindicato. Agora, obviamente que tem que ser feito um registro. Tem que haver ordem, claro. Até porque, imagine se não houvesse ordem em relação a registro. Poderia-se qualquer atividade criar 2, 3, 4, 5, 10 sindicatos. Não pode. Então é imprescindível a existência prévia de registro, mas não de autorização. Não se autoriza a criação prévia de sindicato. Tá certo, gente? Então, outra vedação também que está aí no inciso 1 é a impossibilidade de que o Estado interfira no sindicato. Justamente porque o sindicato ele vai servir, ele deveria servir como um meio de proteção do trabalho e do trabalhador. E se ele é um meio de proteção do trabalho e do trabalhador, o Estado ele não pode estar se intrometendo no sindicato. Tá certo, gente? Então, é uma observação importantíssima referente a esse artigo 8º no inciso 1. Vamos para o próximo, inciso 2. Vamos lá. Prestem bastante atenção. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Olha só. Veja como a Constituição ela é eloquente. Ela coloca as coisas de forma que a gente possa compreender melhor o Instituto. Primeiro, ele disse, olha, primeira Constituição disse, olha, em relação ao sindicato, não precisa de autorização para ser criado. Agora, tem que pedir registro. Para que serve o registro? Para que a gente veja quem pediu primeiro. Justamente para atender um dos princípios que nós chamamos, em relação a essa base sindical, de princípio da unicidade. O que seria o princípio da unicidade? Só pode haver um sindicato em cada base territorial. E qual é a base territorial fixada pela Constituição? Nós acabamos de ler. É o município. O município é o limite da base territorial do sindicato. Então, se nós temos o sindicato profissional, que é justamente o sindicato dos trabalhadores, e nós temos o sindicato patronal, que é o sindicato das empresas, dos empregadores, em
cada município, por cada categoria, só pode haver um sindicato profissional e um sindicato patronal. É isso que diz o inciso 2, tá certo? E aí, Johannes, o que acontece com isso? Se tivermos 2 ou 3 pedidos, nós adotaremos não só o princípio da unicidade, nós também adotaremos o chamado princípio da anterioridade. O que seria o princípio da anterioridade? Vai valer o que primeiro fez o registro. E onde é que é feito esse registro? No Ministério do Trabalho e Emprego. Tá certo? Então, temos aí, claramente, 2 grandes princípios referentes aos sindicatos. Primeiro, da unidade. Só pode ter um sindicato em cada base territorial. E se, eventualmente, 2, 3, 4, 25, 30 pedirem, vai ter o registro legalizado aquele quem fez o primeiro pedido. Tá certo? Cronologicamente falando, né? O que primeiro fez o pedido de registro naquela base territorial. Tá bom, gente? Então, cuidado com essas questões. Muito cuidado com essas questões. Vamos para o próximo inciso, o inciso 3. Vamos lá. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, obviamente, o sindicato ele possui uma característica muito clara, a defesa da categoria ao qual ela foi, para o qual ela foi criada. Se o sindicato é patronal, ela vai defender a categoria dos empregadores. Se o sindicato é profissional, vai defender a categoria dos empregados. Então, obviamente que a grande finalidade do sindicato é a proteção da categoria pela qual ele foi criado. Essa é a grande função do sindicato. Tá certo? Próximo inciso. Esse é importantíssimo. Inciso 4 do artigo 8º. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Vou ler de novo, presta atenção nessa leitura, que é importante esse inciso 4, para que você venha entender. Olha o que diz o inciso 4. A Assembleia Geral, claro, do próprio sindicato, né? Fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Veja que o inciso 4 traz 2 tipos de contribuições, tá certo? Então, há a possibilidade de 2 tipos de contribuição. Aquela contribuição fixada em assembleia do próprio sindicato, onde só os filiados ao sindicato é que terão que pagar, e a chamada contribuição sindical, que é aquele 1 dia de trabalho, né, fixado em lei, essa inclusive que deixou de ser obrigatória, né? Essa foi a que deixou de ser obrigatória. Tá certo, gente? Então, o inciso 4 é importantíssima a compreensão desse tema, porque existe aí a criação de 2 bases de recolhimento dos sindicatos. Essas 2 bases de recolhimento de sindicato, uma é criada pela Assembleia do próprio sindicato e a outra é criada por lei. Essa que é criada por lei, que foi criada por lei, que já existe a lei, né? Foi tornada facultativa, tá certo? Então, vamos lá. Próximo inciso. 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Então, vejam, ninguém será obrigado a se filiar ou a deixar de estar filiado a sindicato. Veja,
que isso significa dizer? Eu não sou obrigado a me filiar no sindicato. E se eu quiser me desfiliar, eu me desfilio. Eu não sou obrigado a me manter filiado a um sindicato. Tá certo? Isso faz parte do que nós chamamos do composto da chamada liberdade sindical. Claro, liberdade sindical é um direito de liberdade. É por essa razão que nós dissemos que a liberdade sindical ela é um direito social que está à margem dos direitos sociais que existem, né? Porque os direitos sociais, em regra, exigem uma obrigação de fazer do Estado. Uma obrigação de pagar, de dar. Mas os direitos de liberdade não, são direitos negativos, não são direitos positivos. Então, a liberdade sindical é um direito negativo. Tá bom? Próximo inciso, vamos lá. Inciso de número 6. Olha só. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, vejam, a obrigatoriedade da participação do sindicato nas chamadas negociações coletivas do trabalho. Então, quando houver negociação coletiva, o sindicato tem que estar presente. Vamos para o próximo inciso. Inciso 7. O aposentado que está filiado a um sindicato, tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais, mesmo que a pessoa esteja em situação de aposentadoria, não esteja mais trabalhando, mas continue filiado a um sindicato, ele tem direito de votar e até mesmo tem direito de ser votado nas organizações sindicais. Tá certo? Vamos para o próximo. Próximo inciso, inciso de número 8. É vedada, ou seja, é proibida, a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Prestem bastante atenção nesse inciso, porque nós estamos tratando aí do que nós chamamos de estabilidade do dirigente sindical. O dirigente sindical, ele possui aquilo que nós chamamos de estabilidade. Ele não pode ser demitido, salvo, obviamente, nas hipóteses de falta grave, claro. Então, ele pode ser demitido por justa causa. No entanto, se não for questão de justa causa, ele vai ter estabilidade no emprego, no trabalho, tá certo? É isso que diz esse inciso. E aí é interessante você compreender os limites, até quando ele não será, ou até quando ele será demitido. Vamos ver de novo o inciso, para ficar muito claro isso aí. Veja, é proibida a dispensa, é proibido se despedir o empregado sindicalizado a partir do, sublinha, registro da candidatura. Então, basta registrar sua candidatura que inicia-se aí o período de estabilidade do sindicalizado. Tá certo, gente? Claro, candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se ele for eleito, que é a continuação do texto, né? Se ele for eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato. Então, ele tem essa estabilidade do registro até 1 ano depois do término do mandato de representante sindical. Tá certo? Então, isso aí é justamente o que nós chamamos de estabilidade do representante sindical. Vamos para o parágrafo único. Olha o que diz. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Então, também se aplica aí aos sindicatos rurais e colônias de pescadores. Tá certo, gente? Então, quando a gente trata aí de sindicato, estamos tratando, obviamente,
desse tema que é de suma importância para a prova referente aos direitos sociais. Mas não se encerram por aí. Claro que nós temos o artigo 9º, que é de suma importância, traz um outro direito negativo dentro dos direitos sociais, que nós tratamos e chamamos de direito de greve. É muito importante compreender o direito de greve. Vamos lá, artigo 9º, de olho na sua tela, olha, presta atenção. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Olha só, o artigo 9º prescreve o direito de greve, dizendo que é assegurado, cabe ao trabalhador o exercício do direito de greve, ou seja, o movimento paredista. Vamos parar de trabalhar. Claro que a Constituição aqui não trouxe, ela não vai trazer ali todos os requisitos necessários para a deflagração da greve, né? Nós vamos ver que a Constituição ela vai remeter a uma lei específica essa regulação. É o que diz os parágrafos. Vamos ver os parágrafos do artigo 9º. Olha só. A lei, vou repetir. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Olha para mim, olha no meu olho, presta bastante atenção neste assunto que eu vou tratar com vocês a partir de agora. Vejam que a Constituição Federal remete que a lei estabeleça os serviços essenciais. A própria Constituição diz, olha, eu não vou trazer todos os requisitos da greve. É necessário uma lei. Quando estamos diante de um direito fundamental, como o direito à greve, que precisa de uma lei regulamentadora, se essa lei regulamentadora não viesse, ou não vier, estaremos diante de um remédio ou ação constitucional específico. Aí eu quero saber, qual é o nome desse remédio? Qual é o nome dessa ação constitucional no caso de omissão legislativa? Qual é? Qual é? Isso, eu ouvi daqui. Mandado de injunção. O mandado de injunção é a ação ou remédio constitucional específico para espancar eventual omissão legislativa quando um direito fundamental ele é reconhecido, mas ele não pode ser exercido porque falta uma lei regulamentadora. Tá certo? Vejam que em relação à greve, a própria Constituição manda uma lei elaborar os serviços essenciais, trazer as bases do direito de greve. Tá certo, gente? Parágrafo 2º, vamos ver? Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Eventual abuso do direito de greve sujeita-se às penas legais. Tá bom, gente? Uma observação interessantíssima em relação ao direito de greve é justamente o fato de que o direito de greve, ele não é um direito absoluto, tá certo? Um exemplo de que o direito não é absoluto, o direito de greve, é o fato justamente de que esse direito de greve, ele não poderá ser exercido nas hipóteses de serviços inadiáveis, essenciais. Um hospital, por exemplo, pode parar? Não, não pode. A lei, existe já lei regulamentadora em relação à greve da iniciativa privada, né? Por exemplo, se for um hospital, não pode parar, tem que deixar um percentual funcionando. Tá certo, gente? Então, nesse ponto, é importante você compreender que o direito de greve é um direito constitucional, é um direito fundamental, e tanto para a iniciativa privada, quanto para a pública, o servidor público, ambos precisam de lei regulamentadora. No caso da iniciativa privada, já existia a lei da greve antes mesmo da Constituição. Ela foi recepcionada pela nossa Constituição. No serviço público nunca teve lei de greve. Nunca teve. E aí, claro, choveu o mandado de injunção em relação para que o Congresso Nacional fizesse a lei de greve para o serviço público. Tá bom? Vamos para o próximo artigo. Artigo 10.
de olho aí na sua tela. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão ou deliberação. É a chamada participação de colégios nos órgãos públicos. Então, eventual órgão público que traga alguma questão previdenciária, ou então um órgão público que diga respeito ao interesse profissional, estaremos diante de um interesse colegiado. E aí, os colégios têm que ser formados tanto pelos trabalhadores como pelos empregadores. Tá certo, gente? Essa formação dos colégios em órgãos públicos que tratem de interesses profissionais ou previdenciários tem que vir de ambas as partes, tanto dos empregadores quanto dos empregados. Ok? Último artigo dos direitos sociais. Artigo 11. Olha só o que diz o artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é necessária a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, volta cá, presta atenção. Nas empresas que tenham mais de 200 empregados, um desses 200, será sacado, será tirado, não demitido. Ele vai ser içado, sacado, para servir como um representante desses trabalhadores, para que possa haver, digamos, uma comunicação menos formal, né, entre os empregados e o patrão, tá certo? Então, esse representante tem que ter um representante dos empregados quando a empresa possuir mais de 200 trabalhadores. Tá certo, gente? Então, esses são os direitos sociais prescritos na Constituição Federal. Logicamente que nem todos os direitos sociais que estão prescritos no artigo 6º a gente viu, porque alguns deles estão lá na frente. A saúde, por exemplo, está lá na frente. Não cai para vocês. Previdência social está lá na frente, também não cai. Assistência social também está lá na frente, não cai. A partir do artigo 194 até o 203, estão todos esses direitos aí que eu acabei de falar. Então, essa parte da ordem social não cai na prova de vocês. O que cai na prova de vocês são os direitos sociais compreendidos entre os artigos 6º até o artigo 11. Com um cuidado específico, claro. Porque os direitos sociais, eles estão listados no artigo 6º. Pode ser que a prova exija essa lista. Quais são os direitos sociais dispostos no artigo 6º? A prova pode exigir, como já exigiu algumas vezes, tá certo? Mas o que mais cai, obviamente, é o artigo 7º, que trata dos direitos do trabalhador. O artigo 8º, que são os direitos sociais dos trabalhadores, né? Os direitos coletivos, direitos sociais coletivos dos trabalhadores. E o direito de greve no artigo 9º, que é muito importante. Tá bom? Assim a gente encerra essa aula de direito social. Claro que a próxima, nós na sequência veremos o artigo 12, direito de nacionalidade ou nacionalidade, que é aquele vínculo jurídico-político entre um Estado e uma pessoa. Tá certo? Então, a todos e a cada um, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.